Então, bem-vindos todos os profissionais. Eu não sei se tem alguém da comunidade aí, vão se apresentando no chat, logo mais a gente vai colocar a lista de presença. Meu nome é Edjane, sou aqui de São Mateus, da Supervisão de Saúde São Mateus, dou apoio à Leste na parte de consultoria do aleitamento materno, a Secretaria, quando me pedem, e ao Ministério também. Eu estou aqui com a doutora Maria José Matar, nossa querida madrinha de São Mateus, né? É uma grande honra recebê-la. Todos os anos nós fazemos questão de tê-la conosco, porque ela faz parte do início do movimento de aleitamento materno na Leste. Ela, junto com a Camila, o Douglas Neves, doutora Rosária, doutora Márcia também, e várias pessoas aqui da nossa região, ela iniciou em 2001, né, fez a capacitação da IAC, né, para o nosso território, para essas pessoas magníficas que reproduziram essa capacitação, adequando a assistência primária. Então, a Camila começou esse trabalho no 9 de julho, e a doutora Maria José nos abraçou. Eu estava na unidade de saúde na época, em 2006 entrei para o núcleo de aleitamento e entrei nesse movimento. Então, graças a ela, ao seu empenho, ao seu amor, à sua dedicação, hoje nós temos uma rede fortalecida de aleitamento materno, grupos de apoio em todas as unidades, temos 4 Senalacs aqui em São Mateus, na Leste nós temos 1 em cada supervisão, então são 6 mais 4 são 10, né? E isso é maravilhoso. A doutora Maria José é coordenadora da Rede Paulista de Banco de Leite, membro da Rede Global de Banco de Leite Humano, ela é membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, ela é membro da Comissão de Especialidade de Aleitamento Materno da Febrasco, e ela é prestadora de internato de neonatologia da Unicid São Paulo, e está sempre conosco nessa empreitada em favor do aleitamento materno, uma pessoa apaixonada, uma pessoa que quem conhece jamais esquece. Eu a amo muito, tenho muito carinho, e eu quero dizer para vocês que nós não temos conflito de interesse, tá, gente? Nós não temos conflito de interesse com indústrias, nem nada que se contraponha à questão da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Estamos gravando para disponibilizar, né? Então, todos que estão aqui estão cientes, e agradeço a presença da Cíntia, da Leste, doutor Leonardo aqui da Supervisão, e todos os outros que estão conosco. Bem-vindos. Doutora Maria José, sem mais delongas, passo para o seu coração, para o seu colo, para você nos aquentar, tá? Nesse momento gostoso. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu já faço parte da Amamenta Leste, porque eu tive nesse resgate aí histórico. Eu acho que um dos primeiros anos que eu estive aí foi o ano 2000, nas caminhadas que vocês faziam, e faziam também aquele trabalho com as UBS de resgatar a chupeta, a mamadeira, e passava aquela moto em cima. Então, assim, são grandes lembranças. Eu sempre tive muito vínculo com a região leste e sudeste, onde eu trabalhei muitos anos, tá? Então, me coube falar sobre o apoio à amamentação em rede, do pré-natal, parto, puerpério e retorno ao trabalho. Também declaro que não tenho nenhum conflito de interesse com todo o tema que está sendo abordado nesses simpósios da Amamenta Leste, todo esse mês de agosto. E gostaria de fazer um resgate da linha do tempo.
Em 1989, pode ser que muitos dos que estão presentes nem tinham nascido, né? A OMS e a Unicef, preocupada com os índices de desmame, lançaram a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, o papel especial dos serviços maternos infantis, uma declaração conjunta. E isso significa o quê? O objetivo que onde se atende mães puérperas, gestantes puérperas e nutrizes, tenham um protocolo com normas e rotinas específicas em relação a isso, para dar apoio à amamentação. Então, para isso, toda a equipe que assiste essas mulheres, do pré-natal ao puerpério imediato, tardio e na puericultura dessas crianças, devem estar capacitadas. Depois dessas crianças, essa mulher vai para a maternidade, já na sala de parto, aí a equipe hospitalar, né? Deve favorecer o contato pele a pele, a primeira mamada, sempre que possível, o apoio no alojamento conjunto e na alta, ela vai ser encaminhada de novo para atenção primária, para a OBS, ou Estratégia de Saúde da Família. O que eu costumo dizer que a maternidade é como se fosse o recheio de sanduíche da atenção primária, porque a mulher gestante, ela entra na atenção primária ou os ambulatórios e passa um estágio curto na maternidade e volta para a atenção primária ou os ambulatórios de puericultura ou crianças especiais. Então, por isso que todos têm que estar capacitados. Em 1990, dia 1º de agosto, aí, porque a gente comemorava o Dia Internacional da Amamentação, foi assinada a Declaração de Innocenti em Florença, na Itália. E lá o Brasil era signatário e foi assinado isso, que tinham metas operacionais, né? Para os direitos dessa mulher aprender a praticar a amamentação com sucesso. A primeira meta, o país ter um Comitê Nacional de Coordenação de Amamentação, então o Ministério tem, o municipal e estadual, não sei se já foram publicados, que foram revistos, implementar os 10 passos para o sucesso da amamentação, implementar o Código Internacional de Comercialização de Substitutos de Leite e bicos, chupetes e mamadeira para a comercialização de substitutos, que foram relevantes na Assembleia Mundial de Saúde, e adotar legislações para proteger a mulher que amamenta no trabalho. Esses 10 passos depois serviram para quando se implantou a iniciativa Hospital Amigo da Criança, em 1991. E o Brasil tem como um código aperfeiçoado, específico para a nação, que é a NBK, que a gente vai falar um pouquinho depois. E nesse resgate aí, depois, em 92, a OABA, então, começou a coordenar a Semana Mundial de Amamentação, escolhendo matemática. Em 95 é que surgiu o Laço Dourado, né? Que a gente vai falar. E depois, a cada ano foram surgindo temas. Em 2005, houve a revisão da Declaração de Innocenti, com toda a preocupação do melhor começo para a vida e que a questão da amamentação tivesse alinhada com os desenvolvimento do milênio até 2015. Depois disso, passamos para o desenvolvimento sustentável até 2030, tá? Então, em 2017, em 12 de abril, foi sancionada a lei do Agosto Dourado, né, para que a gente pudesse trabalhar não só dia 1º, nem a primeira semana de agosto, como o ABA colocou no seu planejamento, mas o mês de agosto todo. E hoje a gente até discute, por que não, o ano todo, porque nascem bebês 365 dias do ano e essas mulheres precisam de apoio, né? E então, a IBFAM, em 2019,
coloca esse texto assim: as mães que amamentam e continuam enfrentando barreiras estruturais, como práticas hospitalares inadequadas, licença maternidade dificultada, condições desfavoráveis de trabalho, falta de assistência gratuita e marketing inadequado de empresas de alimentos e bicos artificiais, né? Isso a gente vivencia até hoje, né? E o significado do laço dourado, como muitos já me antecederam, as outras semanas já devem ter falado, que é um laço diferente, né? A mãe, a criança, o pai, a família, um aleitamento exclusivo e outra alimentação complementar. Mas, nesse resgate da linha do tempo, esse Código Internacional já fez 42 anos. A nossa NBCAL, que é reconhecida mundialmente como uma norma bem completa em relação dos direitos da mulher que amamenta, 80 anos das leis trabalhistas da CLT, 14 anos da licença maternidade estendida da empresa cidadã, que estende 180 dias, creche, salas de apoio à amamentação, e 6 anos da licença paternidade estendida para 20 dias. Então, nós temos uma série de coisas, mas ainda as mulheres enfrentam muitas barreiras e desafios. Este é o 4º ano que a UABA está trabalhando com as questões de amamentação e trabalho. O primeiro ano foi na segunda semana, em 93, amamentação, direito da mulher no trabalho. A segunda vez foi na 24ª semana. Amamentação e trabalho, para dar certo, é compromisso de todos. E vamos ver hoje como é. A 28ª, capacite os pais e permite a amamentação, agora e no futuro. Olha, quase semelhante que que estamos discutindo esse ano. Que a 32ª apoia a amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. E esse era o folder do Ministério, o folder da UABA, falando da informação para a população, para as mulheres, para as gestantes, puérperas, para que elas vão buscar os seus direitos, envolver não só as organizações sociais, mas também de trabalho pelo direito da amamentação e pôr em prática tudo isso, né? E não é à toa que a gente tem que discutir, porque investir e proteger na amamentação é benefício para a criança, para a mulher, para a sociedade, para o meio ambiente, inúmeros benefícios que eu não vou salientar agora. E na recomendação da Organização Mundial de Saúde, que a partir de 2001, na 54ª Assembleia Mundial de Saúde, passou aleitamento exclusivo, iniciando na primeira hora de vida, amamentar sob livre demanda e dar continuidade com a introdução de outros alimentos complementares por 2 anos ou mais, se assim a mãe desejar. E isso é muito importante, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dar leite materno, acham que e um outro leite, mas de vez em quando acha que é aleitamento materno exclusivo. Não, ele é a única fonte nutritiva. Eu posso dar o leite materno, o leite humano, se a mãe não tiver condições, que ele passa aquele bebê como classificação ser aleitamento materno exclusivo. É uma medida simples, que contribui em 13% na redução da mortalidade infantil, protege a criança, a mãe de morbidades a curto, médio e longo prazo. Então, é um alimento completo. E aquilo que eu já comentei, até 2015, nós trabalhamos com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, e a meta agora, de 2015 a 2030, trabalhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O aleitamento, ele se encaixa praticamente em todos eles, e em algumas outras semanas trabalhamos eles específicos. E a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que este ano completou 8 anos, né? Ela
tem 7 eixos, e os 2 primeiros eixos são em relação à atenção humanizada à gestação, parto e nascimento e o recém-nascido, e a outro, o segundo eixo, aleitamento e alimentação complementar, onde vão ter várias ações que a gente trabalha nesse apoio para as gestantes, as crianças, e a atenção primária, ela é o alicerce para isso. Então, as evidências mostram todos esses benefícios que devem ser protegidos e cumpridos. É uma medida de saúde pública multissetorial que deve estar integrada e, principalmente, durante todo o cuidado nos primeiros 1.000 dias, que hoje até falam de 1.100 dias. Todas essas taxas a gente vê que são baixas, né? Tem a última publicação do ENANE em 2020. As crianças até começam a mamar, mas eles na primeira hora, mas esse indicador é baixo. O aleitamento exclusivo dá em torno de 41%, 45%, e quando nós vamos falar do aleitamento até o segundo ano, como é a recomendação, dá em torno de 45%. Então, nós temos um indicador ainda que precisa ser trabalhado. Mas temos um grande desafio, é alcançar a meta global de amamentar e ter o aleitamento exclusivo para aumentar o aleitamento exclusivo para 50% até 2025, faltam 2 anos, e 70% até 2030, que é a meta da OMS. Então, priorizar, né, o aleitamento e a saúde materno-infantil, que está mais que consagrado nas evidências de saúde pública, é que vai fazer essa diferença das taxas e a nossa prática diária, né, na comunidade. E o que vai ajudar isso é o modelo da engrenagem da amamentação. A militância, a vontade política, a legislação, treinamento contínuo de RH, implementação das práticas baseadas nas evidências, apoio comunitário aos pares, das mulheres apoiando outras, as campanhas de mobilização, que nós estamos no Agosto Dourado fazendo esse mês com inúmeras campanhas no Brasil como um todo, em São Paulo, Grande São Paulo e todas as regiões, e também o Dia da Doação, mas que também a gente venha a ter novas campanhas para avaliar esses indicadores. E nessa engrenagem, né, o Brasil começa em 88 com a NBK, o Banco de Leite já existia desde 43, em 91 a IAC, em 92 a mobilização social das Semanas Mundiais, 96 as pesquisas, em 2000 o método Canguru, 2010 salas de apoio à amamentação, e 2013 estratégia Amamenta e Alimenta. E essa publicação de bases da política nacional é bem interessante, está disponível na internet, publicado em 2017. Soluções para esse desafio, né? A proteção social, então, da legislação. Temos inúmeras legislações, mas precisamos colocá-las em práticas, né? Nos locais de trabalho, nós precisamos divulgar, fomentar isso para que a gente consiga atingir todos esses objetivos, né? E melhor apoio à amamentação nos locais de trabalho. Então, tem a implantação de salas de apoio à amamentação, as creches, que hoje a gente chama de 6, né? Amigos da amamentação, que eu vou até comentar mais à frente, pausas durante a jornada de trabalho, obedecendo a CLT, e o monitoramento de marcas substitutos do leite materno, que é a nossa NBCAL, como eu comentei, a equipe da IBFAM faz esse monitoramento anual. O monitoramento de 2022 está para ser publicado, mas o intuito é criar uma consciência para que todos os profissionais, não é só fiscalizar, mas que toda comunidade de profissionais, né, tenham essas ações de proteção e apoio à
a amamentação requer o engajamento de múltiplos setores da sociedade, do governo, sem conflitos de interesse. Mas por onde a gente vai começar? Então, sensibilizar governos, sistemas de saúde, comunidades, divulgar os direitos trabalhistas para os pais, para o seu empoderamento desde o pré-natal, fomentar a implantação de salas de apoio, como eu acabei de dizer, local de trabalho, nas creches, centros de educação infantil, né? Que aqui em São Paulo, desde 2018, temos esse trabalho com premiação das creches dos 6, né? Chamando os 6 amigos do peito que aceita o leite da mãe, a mãe pode entrar para amamentar na entrada ou na saída, e é dado leite no copinho para as crianças. Agora, no último sábado, dia 19, aconteceu nova premiação de 2023 e eu não consegui o número, mas nós tínhamos até o ano passado 34% dos 6 com esse título. E o outro é apoio dos profissionais, desde o nascimento até a puericultura. Então, esse trabalho em rede da APS, com as referências, hospital, ambulatório de especialidade, banco de leite. Então, nós temos o que fazer? Então, eu vou exemplificar aí a região leste, no caso aqui que nós estamos na Coordenadoria de Saúde de São Mateus, o ideal é se realizar uma cartografia da região. O que nós temos? Da APS, tem UBS, Estratégia de Saúde da Família, tem sala de apoio à amamentação? Quais são as unidades hospitalares da região? Tem maternidade, hospitais materno-infantis, banco de leite, posto de coleta, ambulatório de especialidades pediátricas, porque podem ir os bebês de risco serem acompanhados. Todo mundo tem que estar atento. A comunidade, o SEI, amigo do peito, o Senalac, que nós temos nessa região maravilhosa, apoio comunitário, assistência pastoral, que empresas que vocês têm na região, elas têm salas de apoio à amamentação? E as escolas de educação infantil? Elas autorizam que a estudante que já teve seus direitos trabalhistas preservados, agora ela voltou, o bebê continua mamando, autoriza que no intervalo leve o bebê para que ela amamente? Então, conhecer essas unidades de saúde de apoio no território é fundamental para a capacitação dos profissionais e o trabalho em rede. E aí, como fazer? Bom, importante conhecer um indicador de cada serviço. Então, a gente vai olhar para o nosso umbigo e depois vamos ver o da região, para traçar as medidas de intervenção junto com a gestão. Qual que é o meu indicador de aleitamento materno exclusivo até 6 meses, aleitamento materno complementado até 12, aleitamento materno complementado até 24 meses. Os que desmamaram antes, quais foram as causas de desmame? A gente sabe que a volta ao trabalho é uma das causas que vem há anos, né, com todos os direitos, mas ainda continua está no meio dessas causas de desmames, fatores associados, né? Mas também avaliar a mortalidade infantil, em especial até 2 anos, porque as crianças que não são amamentadas têm maior risco, até 14 vezes de morrer nos primeiros anos de vida. Então, isso é muito importante. Aí, levantar nessas unidades que prestam saúde, né, para a população materno-infantil, o quê? Quais profissionais que possuem capacitação? Então, a maioria tem, a maioria não tem. Vamos lá. Quem tem o curso de manejo, que é fundamental, de 20 horas, o aconselhamento e amamentação de 16 horas, ou a EAB de 30 horas, a NBCAL de 30 horas. Mas, felizmente, a pandemia nos deixou um legado que muitos deles nós já temos online, EAD. Então, por exemplo, o EAD do manejo, ele tem na plataforma AvaSUS, e ele tem que, depois de ter feito, ele tem 60 horas na AvaSUS,
mas a gente, depois de um mês que se estipula para fazer esse curso, marca um presencial de 4 horas, com discussão de um caso clínico, prática diária, em torno de 2 horas, e uma prática beira-leito ou na UBS, né, ao lado da assistência, de 2 horas. O de aconselhamento tem que ter pré-requisito o curso de manejo. A estratégia Amamenta e Alimenta, ele também, depois da parte teórica, tem uma prática na UBS, traçando as metas para a incorporação dessa prática. E o da NBCal, que agora está disponível também em EAD, conforme as orientações do curso, também tem uma prática. Então, é importante que eu tenha esse levantamento para orientar os meus profissionais. E essa população-alvo para apoiar a amamentação, que vai trabalhar em equipe para o sucesso, vai desde a atenção primária, como já falei, do pré-natal à puericultura, a equipe de saúde da maternidade, da sala de parto, do alojamento, da unidade neonatal, da UTI, dos cuidados convencionais, do canguru, banco de leite ou posto coleta, ambulatório de puericultura, de segmento de alto risco, ambulatório de especialidades. Então, onde, né, além desses cursos, às vezes os bancos de leite e a equipe de incentivo ao aleitamento dos hospitais, né, que são o Hospital Amigo da Criança, ou querem se tornar Hospital Amigo da Criança, fazem periodicamente capacitação e pode dar vagas para atenção primária também. Né? Aqui eu coloquei uma publicação recente da Sociedade de Pediatria de São Paulo sobre o aleitamento, bem prático, dinâmico, atual, que foi lançado online 20 de outubro de 21. Bom, mas o meu tema era o apoio em rede, e vamos começar do pré-natal. Ou na UBS, tradicional, estratégia de saúde da família, ambulatório de gestação de alto risco, na UBS, ou até mesmo se for um hospital de referência. Então, os grupos onde se escuta, informa-se as orientações pertinentes, se elogia, sugere em grupo ou individual. Isso através de uma roda de conversa, que é equipe multiprofissional, né? E, às vezes, além do grupo, nota-se que o casal ou alguém mais precisa de uma orientação individualizada. E o que falar? Então, a gente sabe que no pré-natal, as evidências mostram que o ideal é que ela tenha 3 encontros, um em cada trimestre. Porém, tem evidências mostrando que no último trimestre é que ela vai estar mais sensibilizada e com a cabeça mais voltada em questão do nascimento e também de como alimentar o seu bebê. Então, discutir sobre o parto, o plano de alimentação do bebê, esclarecer as dúvidas, mitos, tabus, né? A questão do leite fraco, pouco leite, as vivências anteriores, se ela já teve, e se ela conseguiu amamentar ou teve dificuldade, os benefícios para mãe, bebê, família, meio ambiente, a importância do contato pele a pele precoce e vantagem do aleitamento. Se houver visita à maternidade, isso é muito importante também saber se ela passou por essa consulta e teve essas informações. A técnica da amamentação, a capacidade gástrica, os sinais de fome, só assim que ela vai amamentar sob livre demanda, e como também saber fazer a massagem, a extração do leite, porque quando ela tiver a pujadura, o bebê não dá vazão à quantidade de leite que ela produz e para não ter intercorrências mamárias, né? Se possível, isso constar em um folheto informativo para que ela possa rever essas informações, né? Conversar com a família e essa rede de apoio quanto à importância da amamentação exclusiva, conhecer o desejo da mãe amamentar e quais as influências familiares, orientar os cuidados da mama, banho diário sem uso de acessórios, com conchas, bicos de silicone. As mamas devem ser examinadas após a autorização da mãe
pelo menos uma vez, né? Conhecer sobre o trabalho materno e orientar sobre os direitos trabalhistas e saber sobre a rede de apoio que poderá contar após o nascimento, pai, avós, amigas, vizinhas, etc. Então, isso é muito importante e começa no pré-natal. A outra coisa importante é que, desde 1984, a Sociedade Brasileira de Pediatria já fala dessa consulta pediátrica pré-natal a partir da 32ª semana. E a ANS, a partir do ano 2000, já colocou como uma consulta, como procedimento de trabalho, e então é pago. O obstetra deve encaminhar essas mulheres para o pediatra, e a gente deve divulgar, né? Discutir também com o obstetra dúvidas, mitos, tabus, os fatores de risco em relação à patologia de base, as vivências anteriores, muitas vezes as dificuldades levaram ao desmame, e no caso de desmame, seria até a gestante ser encaminhada a um banco de leite para um apoio, caso no local não tenha um grupo específico, mas como a gente viu, é importante todos que atendem gestante e bebês terem essa capacitação para que isso não venha acontecer nessa próxima gestação. E uma coisa interessante que tem sido discutido na literatura é construir o plano de amamentação para o seu filho para apresentar na maternidade. Isso seria nessa consulta, ou até na visita da maternidade, se ela não fez, ser orientada para fazer, para que a gente respeitasse a sua vontade e se praticasse o aleitamento exclusivo. Aqui tem um modelo da equipe de Piracicaba, baseado no modelo australiano, e aqui tem um modelo que eu fiz de sugestão para que a gente pudesse esclarecer com toda gestante os benefícios, como já comentei, os riscos de outros bicos e outros líquidos, leites, a importância do contato pele a pele ao nascimento, se ambos estiverem bem, da primeira mamada, a importância do alojamento conjunto, os direitos que protegem a amamentação e o segmento na UBS, o banco de leite, se tiver alguma dúvida, e aí ela anota em relação ao plano de alimentação do bebê. Então, se ela quer o contato, a primeira mamada, tudo isso, mas depois de esclarecimento. Porventura, se ela tem alguma doença que ela não pode amamentar no momento, deve ser especificada, e o nome dela, assinatura, o nome do profissional e assinatura, e isso ela deve mostrar na maternidade. Conhecer, então, sobre o trabalho materno e orientar seus direitos é muito importante, tá? Então, se ela trabalha externo, qual é a carga horária? Se ela trabalha em home office, se é híbrido, se ela trabalha presencial, quantas vezes na semana? Se ela trabalha, é trabalhadora do lar e que ela pode contar com alguém de apoio, ela não tem rede de apoio, até que para que a gente possa sugerir algumas alternativas, né? Se ela tem direito à maternidade 120 a 180 dias, quando ela iniciou essa licença, a paternidade 5 dias ou 20 dias, se ele trabalha em empresa cidadã, e se no local que ela trabalha tem sala de apoio à amamentação, que tem definido já tudo pela Anvisa desde 2010, e esse ano, né, no lançamento da semana, dia 31 de julho, foi falado das UBS terem salas de apoio à amamentação, que eu vou comentar mais à frente. Então, nesse pré-natal, é importante o envolvimento da rede de apoio. Então, tem o pré-natal do parceiro, ele está presente, tem todos os direitos, ele checar também a sua saúde, tem o livreto do pré-natal do parceiro, tudo que o profissional tem que saber. E também, né, como a gente sempre diz, o pai não é visita, né? O pai faz parte do contexto, é participante,
a ampliação da licença maternidade para que ele vá ver seus direitos, e tem cursos EAD também sobre a promoção e envolvimento dos homens na paternidade e no cuidado, e o pai presente, o cuidado e compromisso. Então, também. Então, o ideal é que, além do pai, companheiro da gestante, alguém mais da família ou rede de apoio para receber as informações durante o pré-natal e seja um apoio constante da gestante, puérpera e nutriz, porque nem sempre o pai ele tem dispensa de 6 dias, 6 vezes para acompanhar, mas nem sempre ele pode estar presente, tá? E na maternidade? Então, perpassa da sala de parto, bebê, alojamento, ou foi para a unidade NEO, ou vai precisar de apoio do banco de leite, ou posto de coleta. Então, no parto, momento tão especial, né? Então, o contato pele a pele, inúmeros benefícios, a primeira mamada, e os bebês que postergam essa primeira mamada, aumenta o risco até de 3 vezes mais de morrer. O contato pele a pele imediato, para que, no momento oportuno, ele estabeleça a primeira mamada na primeira hora de vida, né? E na cesariana, também propiciar esse contato pele a pele, né? Como vocês veem ali, ou invertido ou transverso, conforme for possível, para que ele se colonize com a flora da mãe e amamente na primeira hora. Mas foi uma cesariana, a recuperação anestésica, esse bebê vai ficar no top materno, e aí toda a equipe deve apoiar nesse momento, e a transferência de ambos deve ser na maca para o ALCOM, alojamento conjunto. Eu gosto muito dessas duas citações. Não existe outro momento da vida que seja tão importante e tenha uma transformação tão radical e tão marcante para o ser humano quanto o momento do nascimento, né? E Michel Audin, não existe nada a perder e muito a ganhar ao deixarmos a mãe e sua criança se descobrirem a sua vontade. Então, se eu impeço esse contato para fazer a rotina, que deve ser postergada depois da primeira hora de contato, eu acabo atrapalhando. E no alojamento conjunto? Então, existem formas efetivas para essa comunicação, para esse apoio. E uma delas é usando as habilidades de comunicação e a amamentação, que a gente vai aconselhar essas mulheres, que é uma forma de trabalhar com elas, como ela entende, como ela sente, e as ajuda a decidir o que fazer. Então, nós vamos informá-las, orientar e apoiá-las para que ela tome uma decisão consciente. Então, essa equipe multiprofissional tem que ter uma escuta ativa para entender como essa gestante, puérpera e nutriz necessita naquele momento, usando essas habilidades de entender melhor o que ela está sentindo, usar de empatia, não julgar, né? Desenvolver a confiança e dar apoio para que ela desenvolva a capacidade de amamentar com sucesso, aleitamento exclusivo, e dar continuidade com a alimentação complementar. Oferecer ajuda prática, elogiar no momento oportuno, dar informações relevantes para dúvidas, mitos e tabus, usar linguagem simples, usar sugestões e não ordens. Esses instrumentos são do curso de aconselhamento da OMS, lançado na década de 90, e veio para o Brasil em 96, e desde 2016 ele foi, assim, enxuto para junto com o curso de manejo de 16 horas para a equipe que atua com mães e bebês. As habilidades de comunicação que tem no curso, e no alojamento. Então, além de eu conhecer um pouco sobre aquela mulher, suas experiências, suas vivências,
usando essas habilidades de escuta qualificada, empatia, não julgar, eu vou entender melhor o que ela sente para ajudá-la. Dar informações relevantes para o momento, oferecer ajuda prática, elogiar, sugerir. O apoio da equipe é fundamental para esclarecer dúvidas e apoiar nas dificuldades. Esse puerpério é a equipe multiprofissional, então, da unidade, a fono, a físio, né, a psicóloga, assistente social, porque dependendo do caso, todos os profissionais precisam atuar para esse sucesso, né? A técnica, que faz parte da consulta pela Sociedade de Pediatria, todos os profissionais têm que avaliar a mamada e o pediatra especial, a massagem, extração do leite excedente, sinais de fome, capacidade gástrica, o ritmo irregular das mamadas, tudo isso eu tenho que informar para a mãe, senão, principalmente as marinheiras da primeira viagem, ou aquelas que não tiveram sucesso, elas vão achar que tem algo errado. E a avaliação do freno lingual, que desde 2018, também a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca como faz parte do exame físico do pediatra, e sugere o protocolo de Bristol, que pode levar às dificuldades da mamada nos casos de freno curtos, mas nem todos necessitam de intervenção, como eu vou abordar mais para frente. Então, avaliar a técnica da mamada, as mudanças de posicionamento, como fazer as massagens, extração do leite, com a técnica correta. E também falando da capacidade, amamentar sobre livre demanda e ter essas informações num formulário de alta com contato da maternidade ou banco de leite, porque se ela tiver dúvida, ela saberá a quem recorrer. Mas uma coisa que a gente teme muito, né, e é o grande vilão de início de desmame na maternidade, é o uso de fórmulas como complemento. Às vezes até o profissional que está atendendo está desatualizado. E aí esse documento da Sociedade de Pediatria de 2017, que foi baseado numa revisão da literatura que saiu em maio, e aí eles publicaram em agosto, ele fala sobre o uso e abuso de fórmulas infantis em bebês sadios, onde eu vou plotar no gráfico A de partos vaginais, B de cesariana, se essa perda está dentro do esperado. E tem bebês que nascem parto vaginais, que em 48 horas perderam 7% e está dentro do esperado, acima do percentil 50%, e até um pouco mais de 8% na cesariana. Então, isso é muito importante colocar sempre nesse gráfico. E esse outro link é se houve uma perda excessiva, eu posso construir o gráfico daquele bebê e avaliar se eu necessito de alguma intervenção. Muitas vezes, se eu acima do percentil 50 é o esperado, de 50 para 75 eu tenho que monitorar peso e mamada, às vezes tem uma pequena erro de técnica e resolve, de 75 para baixo eu tenho que fazer tudo isso e avaliar a clínica da criança se não está irritada ou não, e solicitar exames, mas abaixo de 90 eu tenho que investigar mesmo se não tem uma desidratação hipernatrémica. A avaliação da mamada, a técnica, o formulário de observação de mamada, melhora do posicionamento, ver o lábio do bebê, né? E muitas vezes, se não for feito de uma forma adequada, eu vou acabar expondo a criança a uma proteína heteróloga por complemento, sensibilizar, favorecer o desmame. E que dificuldades vão acontecer intra-hospitalar que pode interferir no desmame? Então, nas primeiras 24 horas, traumas mamilares, já aparece, sim, se não houve um apoio lá desde a primeira mamada. Insegurança sobre o choro,
pouco leite, né, imaginário da mãe, o colostro tem hiperviscosidade, então é mais difícil extração, então ela fica achando que é pouco, mas por isso que ela tem que entender sobre a capacidade gástrica. Com 48, a perda excessiva de peso, mas nem sempre é excessiva, a icterícia, a sonolência do bebê, pouca sucção, isso às vezes até acontece nos pré-termos tardios, e alta hospitalar com complemento em toda a mamada. E o bebê vem só com 7 dias. Então, se ele precisar retornar em 48, 72 horas, ou ele volta na instituição, ou ele vai para um banco de leite, ou ele vai para a UBS para ser avaliado. Por isso que todos têm que estar na mesma consonância. E as dificuldades tardias de 7 a 10 dias, insegurança por não ter recuperado o peso de nascimento, engurgitamento, piora do trauma, né? Então, tudo isso, essas dificuldades, tem que, ou por falta de informação, deu um outro leite, um outro bico, faz confusão de pega. E a questão do frênulo, como eu comentei, então nós temos aqui o protocolo de Bristol, né? E aí ele tem, raramente se faz a intervenção na unidade, a grande maioria é duvidoso, não por ter frênulo, não, mas duvidoso se será necessário intervir, mas muitas vezes com a mudança da posição e a mudança para o bebê mamar, favorecendo que a língua tenha protraia mais, isso é possível. E na unidade neonatal? Na unidade neonatal, então, eu estou com uma mãe de prematuro, eu vou ter que apoiá-la o mais precoce possível. Então, que ela faça massagens a partir de 4 a 6 horas pós-parto, muitas vezes, se é um bebê de risco, impossibilidade de mamar, de alimentar precocemente, às vezes vai ser usado a imunoterapia com colostro para benefício daquela criança em termos imunológicos. A extração a cada 2, 3 horas no período diurno, 4 a 6 horas no período noturno, fazendo 8 a 10 vezes ao dia, e estar acompanhando o RN na unidade neonatal o maior tempo possível. É importante que ela saiba que ela, dentro da unidade, eu estou cansada, dói os pontos da cesárea, mas ela vai respirar o ar, que vai produzir anticorpos através do sistema broncomamário e enteromamário, cair na circulação, passar para o leite e ajudar, às vezes, até a recuperação de uma infecção do bebê. E aí, aqui, eu vou orientar essas mulheres, gemelares, as mudanças de posicionamento, o canguru, como fazer, mesmo com oxigênio, a equipe da unidade, quer seja cuidados convencionais ou na UTI, que o bebê já saiu da ventilação, vai estar ali pronta. E os grupos de apoio aos pais, né, com trocas de experiências das mulheres que já passaram por essa fase crítica, como as que estão vivenciando agora, mas também com a equipe da assistência social, psicólogas, para estar dando depois apoio mais individualizado. No alojamento, vai desde as orientações básicas à beira-leito, grupos de apoio antes da alta, e no 5, desde que o bebê está lá na incubadora, na ventilação, até quando ele está no peito, ou mamando diretamente, recebendo tudo que precisa, ou uma transição sonda-peito, recebendo por translactação. E no canguru? O canguru que já começa a primeira fase dentro da unidade neonatal, que pode ser até na UTI, né? E depois a segunda fase, quando ele já pode ficar fora por alguns períodos, ou então no alojamento canguru, né? E a terceira fase, quando ele está pré-alta, ou já no acompanhamento ambulatorial na instituição, complementado com o acompanhamento na atenção primária, né? Que isso já está bem estabelecido em protocolos e manuais do Ministério. Mas todo esse apoio é fundamental para a manutenção do volume de leite materno,
que a gente tem que ter como meta, no final da primeira semana, essa mulher está produzindo, no mínimo, 500 ml dia de leite, porque aí vai aumentando a necessidade, eu vou mantendo a produção, para quando ele puder ir para o peito, ela tem uma produção adequada. E no banco de leite, né? Então, todo o trabalho de apoio, manutenção, mas também do processamento, tecnologia de alimentos que a gente usa para manutenção desse leite por mais tempo, né? Então, essa mãe do bebê doente ou prematuro, ela vai participar da extração à beira-leito, que é a nota técnica 47/2018 do Ministério, da Rede Global de Bancos de Leite, ou a extração no banco de leite ou posto de coleta, né? E essa manutenção da lactação é fundamental para manter o volume, que é a primeira opção para a alimentação do recém-nascido prematuro e baixo peso. É o leite da própria mãe, cru ou pasteurizado. Segunda opção é o de banco, e a terceira opção, se não tiver nenhuma dessas situações, por perda materna, numa instituição não tem banco e tal, aí seria, em última instância, a forma, né? Sabendo dos riscos dela também para um bebê prematuro. A rotina dessa mulher, a extração domiciliar, porque muitas vezes ela não fica, mesmo sendo possível permanecer 24 horas junto do bebê, pela portaria 930 de 2012, ela nem sempre fica por outras questões sociais, então em casa ela tem que dar continuidade à extração à beira-leito, ali junto na unidade, extração na sala de coleta de banco de leite, o posto de coleta, extração manual ou extração com bomba elétrica, que ajuda a aumentar a produção. Ela ser uma mãe acompanhante participante na unidade neonatal, e a amamentação, quando é RN, mostrar maturidade. Lógico. Então, tudo isso, a equipe da unidade está em consonância, falando a mesma linguagem que a equipe do banco e tudo mais. E o banco de leite? Ele serve como um centro de apoio à lactação, né? Como eu costumo falar, ele é um pronto-socorro da amamentação, porque todos os profissionais devem saber o básico, como eu já acabei de falar, né? Mas aquela dificuldade onde o profissional da atenção primária, do ambulatório de especialidade, não conseguiu resolver, então deve ser resolvida com o apoio do banco de leite. Ou uma mama muito cheia, os traumas mamilares, às vezes a complicação evoluindo para mastite, ou até mesmo um abscesso mamário. Então, a gente precisa estar atento. E outra, ele atua também, apoia as puérperas na manutenção da lactação, como eu falei, separada dos seus bebês, no mínimo 8 vezes ao dia, como fazer, a massagem, tração, levar o leite para a unidade NEO, na presença da mãe, se ele já pode receber, ele vai receber por translactação, se a mãe está ausente, vai dar no copinho, e então tudo isso tem que ser orientado. E na volta ao trabalho, porque muitas vezes ela foi informada quando passou na maternidade, deram um folheto, mas a volta ao trabalho demora, às vezes 3 meses, se ela sair um pouco antes, 4, se ela antecipou férias e tal, às vezes vai voltar por volta de 5 meses, então que ela volte pelo menos 20 dias antes com a sua equipe de apoio, para que ela aprenda como retirar, conservar, oferecer o leite num copinho. A gente sugere que traga uma xícara de casa para dar para a rede de apoio também já ser capacitada para isso. E também ele dá apoio para as creches ou centros de convivência infantil, né, a capacitação da equipe, sendo que no município de São Paulo, os 6 Amigos do Peito foi uma parceria da Saúde da Criança com a Secretaria de Ensino, Municipal de Ensino, né?
e foram capacitados e capacitamos as equipes das antigas creches, que são os 6. Então, ter um espaço, uma cadeira, um no chão, levar o leite em caixa térmica, oferecer no copinho, então, tudo isso é determinado, e a gente bancos, como na região de Marília, esse agosto dourado, eles implantaram vários 6 amigos do peito, com todo esse protocolo, capacitação, que foi lançado agora no agosto dourado. E no ambulatório de puericultura, ambulatório de incentivo ao aleitamento, no Senalac, né, que temos o privilégio de ter aí na região, e ambulatório de segmento de alto risco, né? Eu fiz questão de pôr esse folder aí, que foi de uma das campanhas anteriores, e que falando sobre o apoio do profissional de saúde na amamentação. Na alta, se teve perda de peso, voltar mais precoce, excesso entre 48 e 72 horas, como eu já comentei, para avaliar a mamada, peso, a técnica, a produção de leite. São fatores que poderão interferir no sucesso da amamentação. Então, por isso é importante esse retorno precoce. E aí, no ambulatório de retorno da maternidade, se é um bebê pré-termo tardio ou na primeira consulta da PS, continua com perda de peso, que idade tem o bebê? Tem 10 dias ou mais? Está mamando sob livre demanda? A técnica, a produção, está tudo ok? A gente faz até um manejo dela extrair a parte do leite que já foi produzido entre mamadas, que é um leite com um teor mais hídrico, a fase hídrica do leite, para depois oferecer para o bebê mamar, esvaziando o peito, e depois oferecer esse leite como complemento, até pela técnica de translactação. E também naquele gráfico, com aquele link que eu comentei, ele tem uma aba para avaliar a perda de peso da criança até 30 dias. Então, eu posso construir lá na atenção primária a perda de peso desse bebê e acompanhar quanto ele perdeu na maternidade, quanto ele está hoje, quanto ele está daqui 3 a 4 dias, e eu vou construindo o gráfico dele e vou avaliando. Ele é fantástico. E aqui, sempre que ele volta, quando ele já recuperou o peso de nascimento, o bebê pode ganhar 18 a 30 gramas ao dia. E a gente observa que crianças de aleitamento até ganham mais, às vezes mais de 40. Mas eu sempre tenho que colocar no gráfico, esse é o gráfico da OMS, se for um pré-termo tardio, na caderneta da criança tem o gráfico da idade corrigida, para ser colocado de forma adequada, e eu tenho que estar colocando todos os dados antropométricos, peso, comprimento, perímetro cefálico, porque às vezes, no momento que foi pesado, ele evacuou, fez xixi, mas ele cresceu, então eu tenho que também avaliar o conjunto de dados. Não perder na PS as janelas de oportunidade para avaliar a amamentação, nas consultas de puericultura, nas salas de vacina, quando for introdução, alimentação complementar e nas consultas de intercorrências clínicas. E aí chegou, né, o nosso Senalac, que é um trabalho maravilhoso, capitaneado pela Edjane e equipe, nessas UBSs que já tinha o GAME, que era o Grupo de Apoio ao Aleitamento, e que funcionava muito bem, e que culminou com essas salas de apoio à amamentação para captar leite e beneficiar recém-nascidos de 2 bancos, do Hermelino Matarazzo, do Alípio Correia Neto e do Leonor Mendes de Barros, né? Então, esse slide foi cedido pela Jane, aqui mais um que ela nos forneceu, que foi um passo importante para que isso acontecesse. Então, esse apoio, né, com habilidade de aconselhamento, é que chegou
a esse patamar. E, sabendo que tem isso, já faz com que aquela mãe seja motivada tanto pelo apoio, mas também vai motivar outras mulheres para que possam ser doadoras também. E estamos agora no ambulatório de especialidades. Em qualquer fase que essa criança esteja, qualquer circunstância, ela sempre se beneficia com aleitamento. Ela é um pneumopata, nossa, quanto vai proteger de infecções respiratórias recorrentes, de internações cardiopatas, né, neuropatas. Então, é importante que os profissionais estejam capacitados. Então, de novo, não perder as janelas de oportunidade para avaliar a amamentação nas consultas periódicas dessa especialidade, também como nas intercorrências clínicas. E olhando os 3 parâmetros, como eu falei, colocar no gráfico e mostrar para a família, né? Eu percebo que, às vezes, até alguns profissionais têm dificuldade de plotar os dados no gráfico. Mas e no segundo ano de vida? A gente recebe, às vezes, mães que foram motivadas e que tiveram uma orientação lá na região que ela é acompanhada, que agora, depois de um ano, o leite já virou água, não precisa mais, né? Essa bebê enorme aí, ela tinha 1 ano e 6 meses nessa foto. Então, tem muitos benefícios, 1/3 das energias, quase 1/4 das proteínas, vitamina A, vitamina C, e isso, quando essa criança é amamentada sob livre demanda de 6 meses e dá continuidade, diminui as morbimortalidade e torna as crianças mais saudáveis e inteligentes. Mas quem é essa rede de apoio? Essa rede de apoio é as mães que amamentam precisam tanto de ajuda, vai desde o companheiro, às vezes é uma mãe solo que trabalha home office, mas também tem os avós que vão cuidar das outras crianças e também vão ajudar a cuidar dessa criança, ou as amigas que amamentam também são uma grande rede de apoio, toda a comunidade, né? E até a equipe lá do trabalho dela, né? Porque muitos tinham essa mentalidade, se ela está grávida, vai ficar cheia de folga e vai sobrecarregar a gente, né? Então, tudo isso a equipe também tem que estar atualizada para apoiar. E aqui eu trouxe um caso de quando um sucesso da amamentação numa mãe de um prematuro que ficou na UTI, né? O apoio na amamentação desde o puerpério, unidade neonatal, banco de leite, ambulatório, segmento de risco, e a rede de apoio com a volta ao trabalho, fez com que essa mãe do prematuro ele se transformasse essa linda garotinha com 2 anos de idade. É possível? É, desde que tudo isso esteja funcionando numa engrenagem. Mas essa Mulher Maravilha, né, que trabalha, cuida, que tem 1000 afazeres domésticos de trabalho, lar com os outros filhos, ela tem que estar empoderada também. E numa semana anterior, a gente trabalhou esse apoio às mães que amamentam, tem que ser próximo, contínuo e oportuno. Daí a importância de conhecer o que ela terá de apoio, né? E no lançamento da campanha deste ano, dia 31 de julho, falando bastante sobre esse apoio, as salas de apoio, as leis que beneficiam as mulheres que têm trabalho formal, ainda o retorno ao trabalho é um momento crítico para o desmame, como eu já tinha até comentado, né? Então, os nossos indicadores de aleitamento exclusivo, com 6 meses é quase 45%, sendo quase a metade desse valor entre 4 a 5 meses por volta ao trabalho. E o quanto é importante ter a sala de apoio, né, do programa Mulher Trabalhadora, para que isso possa ser benéfico para
a continuidade do aleitamento. Mas esses são os cenários das mulheres trabalhadoras, né, que têm 1000 tarefas. Então, além desses benefícios já existentes, o que há de novo hoje, que houve uma reforma na legislação trabalhista da CLT, e a estabilidade para lactente, que passou para 6 meses após parto, é apenas para as mulheres que trabalham em empresas cidadãs. As demais continuam ainda com 5 meses após o parto. A CLT, o artigo 389, que fala do apoio, um local para creche, onde tem 30 mulheres de idade fértil, com mais de 16 anos, o que a gente vê é mais o reembolso à creche. Então, ela continua longe do trabalho, né? Mas, com essa reforma, houve uma extensão, houve a extensão para não só até 2 anos, 11 meses e 29 dias, mas até 5 anos e 11 meses o direito ao auxílio à creche para mães de crianças menores. E a empresa cidadã, que confere a licença maternidade 180 dias para as mulheres, e paternidade, que a partir de 2017 passou mais 15 dias, perfazendo 20 dias, tem a creche, mais a sala de apoio no local de trabalho. E tudo isso ela recebe a certificação da empresa cidadã, tendo benefícios fiscais. Então, nessa parte, o que houve de mudança é a possibilidade dela ficar de licença 4 meses e esses 60 dias serem compartilhados com o companheiro, desde que ambos trabalhem em empresa cidadã, e isso também é chamado como licença parental. Agora, tem também a outra novidade, é a proteção à maternidade às mães, os bebês internados por mais de 2 semanas. Então, uma mãe que fez hipertensão, que fez uma eclâmpsia, precisou ficar em observação na UTI, com algumas complicações, e o bebê nasceu mais grave, mas já está evoluindo bem, ou vão ter alta juntos, ou se ela vai ter a posteriori, a licença passa a contar aquele que saiu por último, quando excede 2 semanas após o parto. Ou é um prematuro, ficou muito tempo internado, ficou no canguru, então a licença passa a ser contada a partir da alta daquele que teve por último. E também o que houve mudança foi o direito das presidiárias, né? Então, tendo o direito dela ficar em liberdade, né? Ou com tornozeleira, ou de acordo com a pena dela, e ter o benefício de ficar junto do seu filho. Então, é fundamental a adequação da licença, cuidar é uma tarefa compartilhada, ter todas as leis divulgadas e cumpridas para que todas as trabalhadoras usufruam desse direito. E a amamentação é o melhor dos investimentos em saúde das mulheres, das crianças, da sociedade, do meio ambiente. Então, nós podemos fazer a diferença para esses pais que trabalham fora. Então, o lançamento agora da campanha do Agosto Dourado pelo Ministério da Saúde, eles colocaram a extensão das salas de amamentação nas UBSs, também um apoio para os profissionais informais, né, que no trabalho informal não tem sala de apoio disponível no trabalho. Então, eles possam usufruir desse espaço da UBS,
além dos profissionais que atuam nessa OBS também, ou trabalhar com outras condições da estratégia de saúde da família e da comunidade. Então, eles colocaram, o projeto piloto vai acontecer em São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Pará e Paraíba, tá? Com o objetivo, né, de manter essa lactação da mulher com volta ao trabalho, para que a gente possa atingir aquela meta que eu já coloquei no aleitamento exclusivo, em 70% até 2030. Então, a UBS que tiver um espaço que possa se adequar, já pode estar se adequando. E as outras que serão construídas já terão um espaço disponível para isso. É importante ter um folder com esse retorno ao trabalho, com essas informações, como vocês viram, são muitos detalhes. E eu trouxe aqui um modelo do Instituto Eri, disponível no Instagram deles, agora de 2023, né? Da importância de como armazenar, como que vai dar a produção do leite, garantidos direitos, o suporte e onde encontrar esse apoio. E estamos caminhando para a finalização na comunidade. Então, o que eu tenho aqui na minha região, a gente sabe, essas argolas aí, foi de uma outra campanha mostrando que a mulher é o centro, e nós temos vários arcos que estão ali interligados para favorecer esse apoio à amamentação. Então, nas escolas, nas empresas, pastoral, então eu tenho que conhecer para que eu possa envolvê-los. E aqui eu coloco uma integração da saúde e da educação. O ensino fundamental, né, que ao se falar de mamíferos, nós colocamos nesse centro a mãe amamentando, para que desde tenra idade, se essa criança não foi amamentada, não viu o irmão ser amamentado, mas que ele sabe, quando ele aprender dos mamíferos, que produz um leite que deve dar para o seu bebê. Outra coisa, às vezes, a própria vivência da influência da sociedade, da família. A família, vivência familiar, na comunidade, é só mais de leite artificial, de mamadeira. Então, tudo isso tem que ser discutido. E a influência do marketing abusivo também, né, que acho que existe no comércio muitos leites, que é tudo igual. Um pai me disse, só não está entendendo o leite que eu estou dando para o meu filho. E eu falei, estou entendendo sim, o senhor falou que é o leite da latinha. Eu falei, é leite de vaca. Ele falou, como assim? Eu falei, como assim mesmo? É leite de vaca, o senhor paga caro, eles modificam mais a proteína, porque serve mais para o bezerro. E para o bebê pode dar algum sintoma de alergia, respiratório, de pele, perda de sangue nas pernas. Então, tudo isso é importante para a gente ter o sucesso do aleitamento exclusivo. E no ano 2020, o Ministério vendo que esses indicadores não aumentam, quem sabe a gente mudar a nossa fala, que a amamentação sob livre demanda, desde a sala de parto por 2 anos ou mais, e de forma exclusiva por 6 meses. Porque algumas amamentam exclusivo por 6 meses, pois acha que já pode fechar e não precisa amamentar. E olha, lembra que até 2025, daqui 2 anos, a gente tem que aumentar até 50, para em 5 anos aumentar para 70. Então, temos muito que percorrer. E para que esse sucesso? A promoção, já falei muito, é para relembrar do parto à puericultura, a proteção é do empregador, das leis, do marketing, da NBK, e o apoio multiprofissional da família, da rede de apoio. Esse circuito todo para o sucesso depende da família da mãe, do pai, ajuda nas atividades do lar, todo esse núcleo familiar, o profissional de saúde aqui,
sistema de saúde e a comunidade, né? Para que a gente consiga melhores indicadores. Então, eu gosto muito dessas falas, que apenas com um esforço abrangente, multissetorial, e que envolva diversos níveis para proteger, promover e apoiar a alimentação ideal de lactentes e crianças de primeira infância, é possível conquistar e manter os comportamentos e as práticas necessárias para capacitar mães e famílias a oferecerem a todas as crianças o melhor início da vida, né? Foi a Unicef em 2008. A amamentação é um dos investimentos mais eficazes que um país pode fazer para garantir a população mais inteligente e saudável. OMS 2017. E o professor Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol, colocou que se existisse uma vacina com os mesmos benefícios da amamentação, os pais pagariam uma fortuna para comprá-la. Então, é uma corrente de calor, né? A vacina precisa de uma corrente de frio, e aqui a gente tem uma corrente de calor. E, como considerações finais, eu coloco investir no ensino de formação e atualização dos profissionais de saúde. Infelizmente, muitos profissionais não são capacitados na sua formação, então, eu preciso formá-los nos locais de trabalho. Insistir desde o pré-natal, puerpério e puericultura. Não desistir, engajar toda a equipe multiprofissional que atua com mães e bebês. Resistir às pressões da mídia e às propagandas não éticas. Reagir, divulgar o ano todos os benefícios a curto, médio e longo prazo para mãe, bebê, família, sociedade e meio ambiente, e não perder as janelas de oportunidade no segmento dos lactentes para apoiar o aleitamento. Toda essa proteção, né, a chave do sucesso para que ele tenha um aleitamento prolongado, né? E era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, peço desculpa de ter estendido muito tempo. Uau, que maravilha, que fantástico, que rico, que completo. Minha querida. Você me deu uma missão, né? Eu precisei, por isso que ficou comprido, né? Ficou excelente a apresentação. Tá, aqui eu também tenho o pessoal que colocou, já preencheu a lista de presença, colocou parabéns pelo trabalho, um assunto de suma importância, palestra muito didática, esclarecedora, boa iniciativa e ótimos conhecimentos adquiridos. Obrigada. Agradeço pelo conteúdo. E realmente eu achei maravilhoso a questão que você começou logo falando do mapeamento, né? O que nós temos na nossa região que apoia o aleitamento materno, essa rede, né? É importante evidenciar. Eu estava falando aqui, eu preciso fazer isso, né? Precisamos, né? Aí a doutora Ana apareceu, a Cíntia também está aí. Nós precisamos, sim, todos nós, colocarmos no mapa o que nós temos de apoio, que às vezes a gente não coloca, né? Então, é muito importante. Aqui a Vera Lúcia colocou sim, a Mônica colocou excelente apresentação, a Carolina excelente, a Vera colocou parabéns, Letícia, parabéns, aprendi muito hoje, a Laura, ótimo, doutora Maria José, sempre uma atualização, Elisângela colocou muito bom, não, parabéns, maravilhoso, a Ruth do Santa Inês colocou aqui muito bom e importante, parabéns, a Viviane, ótima apresentação. Por favor, encaminhe o link desta apresentação novamente. Olha, que lindo, né? Doutora Maria José, que fantástico. Muito obrigada. Muito Estou vendo obrigada uma mesmo. amiga aqui de Assis, a Laura, hein? Da rede de banco de leite. A Laura. Tem Laura estado participa conosco. bastante. Tem estado conosco em todas as lives, né, Laura? Muito bom. E cadê a Cíntia? Está aí?
A Cíntia, da Leste. Tô aqui. Tô aqui. Eu travei, eu acho. Uhum. Quem travou você? Ou ela travou. Ah, tá. P. Você travou aqui, você não travou. Fala, querida Cíntia. Obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Excelentes mentores, né? E que a gente continue aprendendo mais e mais aí, gente, como é bom a gente olhar para a nossa vivência e entender nossa necessidade real, né? A nossa necessidade é essa, mostrar isso tudo para a nossa população. Então, obrigada, viu, pelo aprendizado, viu, Maria José? Muito obrigada. E que a gente continue na luta, né? Vamos lá, né? Já estou Obrigada, quase viu? fazendo bodas de prata. Aí na Olha, leste. não, Sim, sim. a gente está há muito tempo aqui na Leste, viu? E sempre por perto, mas quando a gente chega na gestão, o peso fica maior, né? A gente tem a Olha, responsabilidade de com mandar isso para essa frente. dica aí desse mapeamento, vai ajudar muito vocês Claro, melhorarem. vai sim, com certeza. Com certeza. Parabéns, viu? Obrigada pela apresentação. Eu que agradeço. Excelente. Mais alguém gostaria de falar? O pessoal aí das outras regiões, tem a Ana, a Vera, né? Aqui a Vanessa colocou parabéns, perfeita, quanto conhecimento. A Cláudia Sampaio, parabéns, Maria José, como sempre, palestra muito enriquecedora. Vamos lá, gente. Laura, como podemos assistir novamente? Nós estamos gravando, Laura, e nós vamos disponibilizar o link do YouTube. É que nós temos que fazer a edição e tudo mais. Todas as palestras do Agosto Dourado vão ficar disponíveis, tá bom? Você põe na rede, Jane, quando tiver. Sim. Aí o pessoal vai ver quem não teve oportunidade, né? Eu quero Sim. assistir as outras que eu perdi, não deu para assistir. Sim, sim. Já estamos providenciando, tá bom? Então, mais alguém gostaria de... Nós temos ainda um tempinho, né? Quem gostaria de trazer alguma questão, fazer pergunta, consideração, abra o microfone aí, fiquem à vontade, nós estamos numa roda. Doutora, eu acho que sua apresentação ainda está... clica no compartilhar, doutora, e só encerra a apresentação para a gente poder ampliar aqui a... Pronto, fechei. Aparece? Ótimo, perfeito. Veio o Raimundo também, o Raimundo é nosso conselheiro, cadê? O Raimundo estava ainda agora, não sei se ele ainda está ou se teve que, se quiser também falar. Eu não comentei, enquanto o Raimundo aparece, mas aí eu sei que vocês têm conselho gestor, conselho municipal de saúde, envolvê-los é fundamental, né? Porque eles podem ajudar a trabalhar essas questões, né? Tanto nas unidades prestadoras de serviços, como também junto aos parlamentares, né? Em conseguir melhorias, né? Então, isso é importante nesse levantamento que vocês vão fazer na região, envolvê-los também. Fala aí, Raimundo, ele está aí, doutora Maria José? Já estou ouvindo Apresentando o o Raimundo. conselheiro. Oi, Raimundo. Dá uma palavrinha aí, querido. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Sim. A todos, né? Parece que só tem eu de homem nessa reunião. A Ediane sempre me convida para participar, aí eu fico imaginando o que eu vou procurar numa reunião dessas, né? Eu ficava imaginando, né? Mas achei muito interessante porque tem toda uma política, né, que cria todas as condições
para que a mulher, né, a família, cuide dessa fase da criança, que é a fase do amamento. Acho e a importância que tem o aleitamento materno. Achei formidável, interessante, né? Para tudo tem uma política para garantir que esses direitos seja garantido e a gente tenha uma infância saudável, né? Muito boa a palestra. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Raimundo. Convido você para a próxima, tá? Dia 23, convido o Conselho Gestor para estar conosco. É assim, gente, inclusive a doutora Maria José trouxe, né, a questão da creche, né, que ampliou a faixa etária, eu achei muito interessante, pegando a primeira infância, que vai até 5 anos, 11 meses, 29 dias, né, a importância das janelas de oportunidade, a importância de identificar os potenciais na rede que nós temos, e ela logo no começo trouxe que 13% das mortes poderiam ser evitadas se eu usasse a estratégia do aleitamento materno. Nós temos a questão da mortalidade infantil, que ela precisa de me reduzir, e existe a questão do marketing, né? Eu fui numa farmácia ontem, não, foi sábado, que quando eu entrei assim no caixa, tem aquele corredorzinho que eles fazem, estava com lata de NAN e ninho e outras coisas mais, e a mãe que vem fragilizada, com chupetas, mamadeiras colocadas em cestos para a mãe pegar, como uma oferta, né? E a gente sabe que as empresas que elas fabricam, né, essas fórmulas e também os produtos infantis, né, elas não têm dó, elas querem ganhar, elas preferem pagar uma multa, cumprir a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de produtos e alimentos infantis, e isso é muito triste. Então, nós precisamos, e eu orientei, peguei os dados do farmacêutico e disse, olha, daqui a 15 dias eu passo aqui. Se o senhor não se readequar, eu vou ter que conversar na vigilância, né, por e-mail, e dizer que vocês não estão cumprindo a NBCAL, que é a norma brasileira. E nós somos responsáveis de proteger essas crianças. E, doutora Maria José, algo que não trouxemos aqui foi o LEME, que é o leite materno na escola. É um grupo de mulheres, não sei se a doutora já ouviu falar, que elas montaram, se reuniram, montaram essa ONG, viu, Raimundo, e todos que estão aí, e elas vão na creche, vão nas unidades de saúde, vão onde chamar, para mãe orientar mãe. Então, tem nutricionista, tem vários profissionais enfermeiros e outros mais, que eles fazem essa rede de produção. Aí tem o leite, eles vão, orientam a mãe como extrair esse leite, como guardar, fazem lives, viu, gente, no Instagram. Então, é um movimento como a doutora Maria José falou, da rede, né? Então, a comunidade, mulheres organizadas, trabalhando na rede em prol da amamentação. Então, eu faço parte também do LEME, né, como voluntária, e a gente tem que estar se envolvendo aí e fazendo a nossa parte, como formiguinhas, né? Edjane, eu lembro que uma delas foi na nossa última reunião de banco de leite, em maio, e falou sobre isso, mas realmente tinha tanta coisa, eu acabei me esquecendo de comentar. Mas eu tenho uma outra aula essa semana que eu vou colocar isso também. Perfeito, perfeito. Mas, assim, eu fiquei emocionada quando a doutora Maria José colocou também o GAME, né, que é o Grupo de Apoio ao Aleitamento Materno Exclusivo, o Senalac, que é nada mais é do que um freezer dentro da unidade, que tem tantas mulheres, tem grupo com 35 mulheres, doutora Maria José. Grupo que semanalmente vem 35 mulheres lá no Paraguaçu, toda sexta-feira à tarde. Tem grupos que vai de 6, 5 até 35. E é emocionante ver como essas mulheres estão se engajando nessas rodas. Tem umas que chegam depressivas, angustiadas, né? Com aquele blues baby, né? E elas lá
são apoiadas, falam de tudo, de tudo. E lá é onde elas também começam a doar leite e salvar os bebês e se prepararem para o retorno ao trabalho, né? Toda mulher tinha que aprender a fazer essa extração, que foi muito bem falada aqui dessa rede, desses grupos, desse acompanhamento, né, dessa criança, dessa mulher, dessa família. Bom, eu falo muito, né, gente? É que eu fico empolgada, sabe? Mas eu Não, a queria... gente fica mesmo empolgada. O assunto é empolgante e deixa a gente mais empolgada ainda, né? Mais alguém, gente? Mais alguém gostaria de falar? Aqui colocou, minha capacitação foi há muitos anos, como faz para obter uma reciclagem? Então, nós temos cursos, né, no AvaSUS e também no UNASUS, se não me engano, e esses cursos são para formação da questão do manejo clínico do aleitamento teórico, tá? Temos também do manual lá da alimentação para crianças menores de 2 anos, e temos também para quem quiser ser tutor da estratégia, mas esse tem que a pessoa fazer o manejo e também ser indicado para fazer o curso para ser tutor do Ministério da Saúde, tá? E aqui em Assis estou desenvolvendo um trabalho com as creches municipais. A Laura falou. Laura, quer falar um pouquinho do trabalho que você está desenvolvendo? Sim, acho que eu consigo falar. Dá para ouvir? Sim, sim. Ok, então desde o ano passado, junto com o Rotary Club, a gente começou a desenvolver um trabalho junto às EMEIs, né? As creches que têm berçário de criança de 0 a 2. E este ano a gente concretizou algumas coisas mais práticas durante o Agosto Dourado, fazendo reunião com todos os professores, né? Eles chamam professores, mas são os cuidadores dos bebês, né? Para eles aprenderem a como abordar a mãe e como incentivar essa mãe a continuar a prolongar o aleitamento materno. Então, do ano passado para esse ano, já existem 3 salas de amamentação nas creches e vários cantinhos, né? E está sendo assim muito bacana esse trabalho. Eu já fiz essa oficina 8 vezes e ainda essa semana ainda vou fazer mais 2 vezes para atender a todos os professores da unidade. Então, é uma experiência muito valiosa. A educação, ela abriu as portas para a gente poder fazer esse trabalho juntos. E o Rotary Club, ele tem a proposta de fornecer os materiais para as mães, né? Uma bolsa térmica, com frascos, geloque, bomba, né? Para que essas mães possam trazer esse leite. É um trabalho assim, muito bonito que a gente está desenvolvendo. Parabéns, que Parabéns. lindo, que orgulho. Gente, uma salva de palmas aí. Uhul. A Laura é incansável. E aquela Linda. região dela lá, eles têm um trabalho maravilhoso. Assis, Marília, Garça, toda aquela região, Paraguaçu, né? E eu acho que é só assim. Às vezes parece que é um trabalho de formiguinha, mas as formiguinhas vão longe, né? E é assim que a gente tem que ser. E trabalhar em equipe é que essa ação aparece com mais força. Eu tô pegando os links, Mônica, para colocar aqui para vocês, tá bom? Os links dos cursos, tá bom? Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou pegando os links. Mas Eu parabéns. tinha a intenção até de colocar na apresentação tal, mas aí já estava tão extensa que falei, vou ficar a tarde inteira falando, vão me matar. É muito bom tê-los aqui, é muito bom essa rede, temos esse espaço garantido, né? Porque foi uma coisa que a pandemia nos ensinou a não deixarmos de nos encontrar,
presencialmente ou não, embora que eu prefiro presencialmente para abraçar, para tocar, mas olha, a Laura está aí distante, mas está com a gente, né? E, então, isso permite a gente se conectar independente de onde nós estejamos. E dia 30 de agosto, nós vamos ter o evento do Agosto Dourado de São Mateus, todos estão convidados, viu? Vai ser de 8 até meio-dia e meio, onde vão ser apresentadas experiências exitosas, vão ter vários estandes, inclusive do BLH, do Leme, a gente vai ter várias participações, e doutora Maria José está convidada, a Laura, doutor Raimundo, todos vocês, né? E vamos ter dia 1º o evento do Amamenta Leste na Faculdade Santa Marcelina, né? Vai ser também com a doutora Keiko, vai estar com a gente, nos prestigiando, né? Falando uma das papisas aí do aleitamento, né? Junto com a doutora Marjorie e várias outras, mas ela vai estar com a gente também, e vai ser uma grande honra. Então, quem puder estar conosco também está convidado, só que tem que fazer a inscrição, tá bom? Porque as vagas são bem limitadas, quem quiser, fala comigo, ou fala com a doutora Mona Lisa na Leste, a Cíntia está aí também, ou com alguém da região, porque a gente tem um número limitado, mas tem vaga para os conselheiros, viu, seu Raimundo? É isso. Tá bom? Bom, gente, eu vou ver aqui, já vou colocar só um momentinho, e se alguém quiser falar parabéns e adiante da doutora Maria José, foi um prazer muito agradável lhe oferecer a atualização. A Laura, muito obrigada. Gente, eu vou colocar aqui, mas o microfone está à disposição, porque a gente está indo para o encerramento, tá? Desse momento. Então, aproveita, abre a câmera, quem pode abrir, quem tem câmera, fala, compartilha. Verinha, cadê você? Eu vi que a Vera fez uma capacitação lá na região de Guaianazes, não foi, Vera? Para poder sensibilizar. Conta aí para a gente, Verinha, sobre o Senalac. Tá, Vanessa, entre em contato comigo, tá? Eu queria só salientar que na hora eu escrevi no slide, mas são tantas informações, né? Que esses cursos EAD nos ajudam bastante. E aí a gente costuma dar, por exemplo, de manejo, que ele é até de 60 horas, dá um mês para que o profissional faça. Depois que ele consegue o certificado, é agendado uma prática, e uma prática ou na UBS ou no hospital, uma discussão de um caso do manejo da lactação, e depois uma prática à beira-leito ou na assistência. Então, aí que ele recebe o certificado da instituição como capacitado, né? E isso tem ajudado bastante, porque às vezes são tantas informações no curso que às vezes não consegue colocar onde entra tanta coisa no dia a dia, né? Então, essa prática ajuda bastante. Eu já fiz em vários serviços e foi muito gratificante para todos, né? Então, tem nos ajudado, porque o curso é pesado para dar, né? E retirar profissional da área da assistência está cada vez mais difícil, mas ele pode fazer, né? Umas horinhas por dia, durante um mês, e depois vir para fazer essa prática e estar totalmente capacitado. Edjane, seu microfone. Desculpa, eu tinha colocado errado. Agora eu coloquei o certo, eu coloquei o de outro curso que não tinha nada a ver. Esse é o do AvaSUS, tá, gente? É o curso de manejo clínico teórico de aleitamento materno, tá bom? E agora eu vou colocar do guia alimentar, esse do manejo, que a doutora Maria José colocou, é muito importante não só fazer o curso teórico, tá? Porque é importante, e a doutora Maria José coordena aí a rede de banco de leite, então quem fizer esse curso, depois
precisa fazer o prático, né? Precisa ir, precisa se organizar para fazer. Eu fiz até porque a gente não pode perder essas oportunidades, mas assim, eu já tenho prática, a gente já ministra, tudo mais, mas nunca é demais. Mas é importante todo mundo fazer esse curso, eu recomendo, e nós vamos ter um presencial aqui em São Mateus, nos hospitais, por conta da IAC, sempre tem curso de manejo, né, doutora? Para fazer a revalidação, né? E tem profissionais novos, então precisam todos estarem falando a mesma língua. O IAC é a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, para quem não sabe, né? E a gente precisa estar junto, tá? Então, pus aí 2 cursos, o do Guia Alimentar para criança menor de 2 anos e o de cima, o curso do AvaSUS. Acessem, se inscrevam, façam e depois peçam orientação, até mesmo no curso onde vocês podem fazer a prática, tá bom? Acho que é isso, né, gente? Podemos... Ai, Vera, você consegue? Ah, Verinha. olá, boa tarde. Boa tarde, Eu Verinha. estava brigando aqui para falar. Então, você pediu para eu falar da minha experiência, foi muito boa, eu adorei, porque é assim, vai ter o Senalac agora lá na minha região, eu sou da região de Guaianazes, o Senalac vai ser ali no Jardim, na UBS Jardim Soares, e o que eu combinei com a gerente, que faria uma sensibilização com todos os funcionários da unidade. Porque, assim, para todos falarem a mesma língua, desde a entrada até a saída do paciente, onde ele passasse, a turma tivesse bem apto para falar sobre o Senalac. E está captando as mães, entendeu? Porque é que eu falo sempre, o banco de leite não tem a oportunidade que nós temos de capacitar essas mães, de pegar essas mãezinhas pegar esses leites para estar levando para o banco. Então, é uma coisa exclusiva das UBSs que estamos aqui na ponta, né? E foi maravilhoso. Fizemos em 3 turmas, todos participaram, os funcionários fizeram perguntas, sabe? Todos se mostraram, assim, gostando do tema e do que está acontecendo. Foi muito bom. Inclusive, eu gostaria de falar, Edjane, que agora eu marquei com a pessoa que trabalha aqui comigo com o conselho gestor, que ela vai fazer uma reunião com eles, ela está passando um curso para eles, e eu pedi para participar falando sobre o Senalac, como funciona, e já falar no geral sobre aleitamento, já deixando eles orientados como eles podem nos ajudar também nessa questão aqui da região, entendeu? Eu acho que quanto mais souber, muito melhor. Tá bom, minha linda? E Parabéns. Ó, pus a foto aí, ó. Olha a foto da Vera fazendo a reunião, gente. E eu fico muito feliz porque somos guerreiros, não é fácil para quem está na supervisão, muitas atribuições. E ela abraçou essa causa aí também. Sim, eu já te falo, Agnes. Então, parabéns, viu, Verinha? Recebamos nosso abraço e reconhecimento por todo esse trabalho. Lá no Tiradentes também o pessoal tem feito. Aliás, da Zona Leste está esse movimento de resgate mesmo. E uma das coisas, o banco de leite, e esse Senalac gente, surgiu por conta das mulheres gritarem, dizendo, nós queremos que nosso leite chegue lá no banco de leite. E o banco de leite não tinha recurso, não tinha carro, viu, seu Raimundo? Não tinha carro suficiente, não tinha RH suficiente, eram mais de 20 mães, que foi no Gincana de 2018, que mais de 20 mães doadoras, e aí teve perda de leite, né, porque não conseguiu entregar, fazer a captação desse leite em tempo, porque eles não achavam as casas, não tinham tempo hábil para ir atrás, e aí a gente começou a que essas mulheres levassem o leite na unidade no dia do grupo de apoio, e colocava
numa caixa térmica com gelox, o banco de leite ia buscar naquele momento do grupo, e depois conseguimos um freezer, que foi, a princípio, uma compra que houve uma participação coletiva, né, todo mundo contribuiu, e a gente conseguiu um freezerzinho, e depois isso ampliou para leste. E aí, ao invés de o banco de leite em 20 casas, 10 casas, essas mulheres levam na reunião do grupo, né, de aleitamento, na unidade, o pai leva, ou então o auxiliar vai buscar, a unidade que faz a visita, que colhe os exames, que faz a orientação, e aí fica armazenado no freezer. Não precisa uma sala de apoio, é um freezer. E essa mulher, e aí o banco de leite pega, leva, pasteuriza, espera sair o resultado, e esse leite é ofertado para os bebês que estão na UTI. Bom, e aí o Senalac está se tornando uma política pública, sendo construída passo a passo, né? Já é, de fato, né? Mas precisa ser cada vez mais ampliado e fortalecido para a gente poder diminuir a mortalidade e fortalecer essa mulher, ela aprender a retirar o seu leite, armazenar, saber como dar para o seu filho e ficar bem empoderada aí, não desmamar o bebê, porque creche de desmame. Bom, Verinha, obrigada. Vocês querem certificado, é isso? Então, preencha a lista de presença, tá? A gente vai fazer, eu vi que algumas pessoas estão preenchendo ainda, 18 pessoas preencheram, então não deixem preencher com o nome completo, tá? Precisamos do nome completo e do documento aí para a gente colocar no certificado, tá bom, gente? A gente vai esperar acabar todas as webinars, para depois emitir o certificado com a lista das webinars que você participou. Aí a gente vai colocar tudo bonitinho, tá bom? Acho que é isso, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, ou podemos já fechar essa porta hoje para abrir na próximo encontro? Que dá vontade de ir embora, viu, doutora Maria José? Vontade de te abraçar, te beijar. O pessoal cansou de tanto que eu me ouviu falar. Imagina o que você trouxe, eu ficaria mais horas e horas deitada no seu colo ouvindo a sua voz. Maravilha. Gente, podemos encerrar? Sim? Então, muito obrigada pela participação de todo mundo. Quem consegue abrir a câmera aí para a gente poder tirar uma foto? Qual será o próximo encontro? Será dia 23, Vanessa. Esse mesmo link, tá? Às 2 horas. Eliana, obrigada. Bonita, você está aí! Você está aí, linda! Maravilhosa, parceira, fantástica. Que gostoso. Saudades. Muito obrigada. Saudades. Parabéns. Obrigada, minha linda. Bom, acho que a gente pode ir encerrando, né, gente? Podemos? Acho que é isso, né? A hora do adeus. Do adeus não, do até breve, né? Que aleitamento é assim, sempre é até breve. Até breve. Até o próximo encontro. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, viu, pelo convite e pela audiência aí. Espero Todos agradeceram, viu? Contribuiu muito, doutora. Maravilhosa. Uma contribuição, assim, fantástica. Eu estou, assim, plena. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Até. Tchau, Laura, Tchau. Vanessa, Agnes, Mônica, Denise, Letícia, Ruth, Ingrid, muito obrigada. Eu vou encerrar agora a nossa transmissão, né? Deixa eu ver aqui a gravação.